Obrigada, Jorge. Muito boa a musiquinha, obrigada pela homenagem. Boa noite a todos. Não tem nada disso que é mais de um ano, não, né? Que eu estou sem falar, estudo toda semana. Mas, enfim, mas é muito bom a gente ter a oportunidade de falar um pouco e conversar um pouco do que a gente já vem estudando há uns bons anos e tem intensificado bastante o estudo sobre o tema da noite, que é orgulho, em relação aos estudos que nós temos feito do Evangelho, né, toda semana. Mas hoje a nossa proposta é entender um pouco de que forma que a gente pode acionar a nossa chavezinha para começarmos, então, a combater o nosso orgulho. Nós iniciamos a nossa caminhada evolutiva através de um estado primitivo. Só que nós não vamos viver nesse estado primitivo eternamente, mesmo porque nós somos perfectíveis, viemos para sermos conduzidos para o progresso. Seria esse estado uma forma de um início da nossa partida para a caminhada evolutiva. A infância da humanidade, podemos dizer assim. No Livro dos Espíritos, na questão 783, comenta sobre essa marcha ascensional do progresso e o aperfeiçoamento da humanidade. E lá já se coloca algumas condições. Primeiro, que nós estamos sendo, né, nesse processo de várias experiências corpóreas, nós vamos evoluir, é uma condição da natureza humana, o processo da evolução, e ninguém vai poder se opor a essa condição. Uma outra situação que também é nos pontuada nessa questão, que nós também não vamos ficar indefinidamente numa ignorância, né? Porque nós viemos com o propósito de evoluir, ou seja, de atingir toda a finalidade da providência divina, que é a nossa caminhada evolutiva. Mas aí como que vai acontecer todo esse processo, sair desse estado primitivo inicial, sair da ignorância inicial, que faz parte, né, do nosso início da criação, espíritos simples e ignorantes. Nós, na verdade, nos instruímos por força das coisas. À medida que as revoluções sociais, as revoluções morais vão acontecendo, e vai filtrando todas essas informações em nosso íntimo. E nós vamos aprendendo pouco a pouco com essas revoluções. Vamos dizer que são sementes que são lançadas, né? E vai chegar um momento que todo o processo de germinação vai acontecer durante vários e vários séculos, até que vai chegar uma hora que isso tudo vai se explodir. Vai colocar tudo por terra, vai desmoronar todo o nosso passado, que não vai haver mais a necessidade, porque nós já estaremos, então, ali depurados e totalmente instruídos. Então, a gente pode fazer uma comparação como se nós fôssemos ruínas, né, inicialmente embrutecidos, duros, rígidos, e ali foram lançados sementes. E a gente, às vezes, não imagina que essas sementes elas possam ser germinadas, né, e brotar. Mas um dia vai, porque elas vão germinar durante vários e vários séculos, e um dia vai tudo se explodir. E vai explodir o quê? Porque vão nascer as árvores estrondosas, maravilhosas, e ali podemos escolher os bons frutos. Então, na verdade, é uma comparação que vem até pontuada no Evangelho, que inicialmente nós somos extintos, estamos num momento de sensações, e enquanto estivermos instruídos e depurados, nós seremos sentimentos. E aí, essa é a marcha do nosso progresso, é daí que nós vamos erguer do solo das nossas imperfeições. É todo um processo que vai acontecendo durante a nossa marcha evolutiva. Porém, a natureza ela não dá saltos, mas ela exige mudanças, ela exige readaptações.
Ou podemos dizer que exige quebra de paradigma, sair da zona de conforto, que são as palavras mais atuais, vamos dizer assim. E falando em quebra de paradigmas, nós podemos dizer que está acontecendo essa quebra de paradigmas bem lá atrás, séculos e séculos atrás, mesmo até antes do surgimento das três revelações. E aí, ó, vamos perceber uma coisa nessa história aí inicial das revelações. Moisés, a sua lei, ela foi precursora à lei do Evangelho. Ele veio lançar ideias, tentando ordenar e tocar ali um pouco na moralidade da humanidade naquela época. Ele ensinou ali, apropriou ao caráter daquele povo, chamou toda aquela humanidade para a regeneração. A tentativa dele é colocar a condição que eles percebessem que eram capazes de adorar a Deus, mas que também seria necessário o trabalho do perdão. E essas ideias, com o passar do tempo, elas teriam que colocar mais à tona em cada um deles. Teriam que ser desenvolvidas, que era a proposta, né, de Deus, né, de toda a humanidade evoluir. E essas ideias, então, elas teriam que ser mais ampliadas no contexto próprio daquela época. E aí Deus, então, permitiu que essas ideias, para colocar, então, em desenvolvimento para o progresso daquele povo, que viesse, então, Jesus. O advento de Jesus, como a segunda revelação, veio, na verdade, trazer luz ao mundo. Né? Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, vamos dizer que ele seja o paradigma enviado de Deus. Veio com toda uma proposta de trazer todos os ensinamentos divinos, mas relacionar com o contexto da nossa vida. Veio trazer uma moral resumida em caridade, humildade e amor. Então, na verdade, ele veio trazer novas ideias, fazendo com que os povos, né, realmente estivessem acompanhando essa proposta da evolução. Só que ali também ele foi lançando sementes. E sementes essa que ele não poderia muito mexer, porque os povos não estavam muito em condição de entender, na verdade, né, o que ele queria ensinar. Então, ele pediu ao pai que viesse uma outra ciência, uma nova ideia, para que pudesse completar aquilo que ele havia anunciado. E na sua caridade inesgotável, Deus, então, o nosso Pai, nos concede a oportunidade da doutrina espírita. Uma nova ciência vem marcar a história da humanidade, Consolador prometido, desvendando um novo mundo que até então não tinha sido desvendado, que é o mundo espiritual, mostrando a sua relação com o mundo material, fazendo toda uma revolução nas nossas ideias, em nossos pensamentos, puxando, nos impulsionando para uma sublimação espiritual, mas pontuando bem a importância que essa sublimação espiritual ela ocorrerá através da vivência do Evangelho. Então, realmente, a gente percebe que a doutrina ela não veio assim por si só. Ela veio fazer um marco para a humanidade. E aí, se nós, né, formos pensar, se ela veio fazer um marco para a humanidade, veio realmente ser um grande influenciador no adiantamento para a humanidade, por que não forçar a todos a crerem nos seus princípios? Porque já seria muito prático, todo mundo acredita, e aí todo mundo evolui mais rapidamente e chega-se no objetivo desejado. Mas só que nós comentamos anteriormente que a natureza não dá saltos, mas ela exige mudanças, ela exige readaptações, ela exige o quê? Quebra de paradigmas. Então, nós vemos que através das três revelações foi demonstrado o caminho que foi sendo seguido para nos impulsionar
para evolução. E não vai ser por meio de prodígios que Deus vai nos encaminhar para a evolução. Muito pelo contrário, através da sua justiça, da sua bondade, ele vai nos dar o mérito de nos convencer pela razão. Aí no Livro dos Espíritos, questão 784, se nós hoje fôssemos ser aqueles drones, né, olhando a humanidade lá de cima, porque esses ensinamentos vieram há 164 anos atrás e parecem muito atual, nós deparamos nessa visão lá de cima, a humanidade ainda existe tanta maldade, tanta perversidade, tanta coisa que coloca em xeque. Será que realmente nós estamos evoluindo? Será que essa proposta de que a humanidade realmente, aos pouquinhos, está caminhando para a sua evolução diante de tantas perversidades que a gente, né, vem deparando? Mas os espíritos, então, vêm, através do Consolador prometido, nos dizer o seguinte esclarecimento. Engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo seus abusos. É necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, como a gente, né, pode ver, o Espiritismo realmente vem revolucionar as nossas ideias e os nossos pensamentos, nos impulsionando para a sublimação espiritual e colocando como ponto fundamental a vivência do Evangelho. E o que fica muito claro, né, através dos conhecimentos espíritas, é que o nosso espírito ele só depurará com o tempo, através das diversas experiências reencarnatórias. E cada existência corpórea vai comportar como se fosse um esforço determinado. Agora, determinado ao quê? Determinado a combatermos as nossas paixões antigas, determinados a combater as nossas mágoas, os nossos remorsos, determinados a reparar os nossos erros cometidos, enfim, vai permitir que cada experiência corpórea é como se nós estivéssemos sendo um novo ser, mas um novo ser com uma nova proposta e com inumeráveis degraus para nós seguirmos a nossa evolução. Seriam novos percursos, nos dando chance de realmente conduzirmos a nossa caminhada melhor no processo evolutivo. E quando a gente fala de evolução, tanto moral quanto intelectual, porque a evolução ela não vai prescindir do progresso moral. E eu falo do progresso moral por quê? Porque o progresso intelectual ele está sempre avançando. Por mais que a gente coloque em xeque que parece que a humanidade está regredindo na intelectualidade, a gente vê outras questões evoluindo intelectualmente, mas sempre vai avançando, mesmo que seja devagar, mas o intelectual sempre tem avançado. Mas a moral não anda na mesma forma. E o Livro dos Espíritos, as obras básicas, de uma forma geral, vem falando dessa dificuldade de aprimorarmos moralmente. E que um dos maiores obstáculos para o nosso progresso é o orgulho. E por que é o orgulho? Porque o que é orgulho? O orgulho é um sentimento de prazer, é uma grande satisfação que nós temos com nossa própria honra, com o nosso próprio valor, é nos enaltecer, é uma autovalorização. O próprio Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 101, ele nos traz a seguinte frase: por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. E por que o orgulho existe? Ele existe porque ele é em decorrência
da ignorância dos reais valores que temos do objetivo da nossa vida. Porque ele nos leva a pensar egoisticamente na nossa realização pessoal. E a partir do momento que eu penso só na minha realização pessoal, eu acabo, então, desprezando, desrespeitando os semelhantes, aqueles que me rodeiam. Ana Paula, então existem consequências com relação ao progresso? Existem. Transtornos sociais, as guerras, conflitos entre povos, as intrigas, enfim, o orgulho é uma imperfeição que traz todos os nossos vícios. Ciúmes, inveja, o próprio egoísmo, as paixões de bem materiais, né? E vai trazendo todos esses prazeres, né, que nós temos e que são considerados aí as nossas imperfeições. Então, na verdade, o orgulho, ele é uma imperfeição que bloqueia o nosso progresso. Se ele bloqueia o nosso progresso, então ele impede toda aquela marcha ascensional do progresso que foi elaborada desde lá as 3 revelações. Como diz o capítulo, uma citação que tem no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho é a catarata que obscurece a sua vista. Então, ou seja, ele realmente bloqueia, ele nos cega em relação à caminhada evolutiva que temos que cumprir enquanto espíritos que estamos querendo e desejando sair da condição que nós estamos hoje no mundo de provas e expiações. E lembremos de algo que às vezes a gente acha que nós não somos capazes de combater o orgulho. Somos sim, só que tem um recadinho do nosso Pai Maior. Deus não vai abrir os nossos olhos à força, por mais que o orgulho esteja bloqueando a nossa visão, mas ele não vai abrir à força os nossos olhos. Porque ele já disse que ele não vai usar de prodígios para nos encaminhar para a evolução. A sua justiça e a sua bondade vai nos dar o mérito de nos convencer pela razão. E a nossa razão está reclamando alimentos substanciosos. Nós estamos deixando a pedagogia de Jesus, que é uma pedagogia pura, perfeita, envolvendo todos os ensinamentos divinos, colocando todos relacionados ao contexto da nossa vida, deixando de lado. E a própria música fala aí, né, que quero pegar na sua mão, né? E nós não estamos na busca, né, de seguir o caminho dessa pedagogia de Jesus. É uma pedagogia que nos vai nos envolver de força, de coragem e achar realmente os reais valores, os reais objetivos da vida. Então, indo contrapondo a todo o conceito do orgulho, que se ele é em decorrência da ignorância dos reais objetivos da vida, eu seguindo a pedagogia de Jesus, eu irei encontrar os reais valores da vida. Então, nós temos que despertar para o recado do próprio Espírito, que vem falar que a doutrina espírita vem sancionar a teoria do exemplo. Por quê? Porque o tempo todo ele vem falando da necessidade de irmos rumo à sublimação espiritual, mas através da vivência do Evangelho. Que nós temos que ser generosos, que nós temos que ser caridosos e destruir, pouco a pouco, o nosso altar que erguemos através do nosso orgulho. O precioso legado que Kardec nos brindou com a vinda de Jesus, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E por que que ele traz isso como um legado? Porque o amor e o conhecimento são as asas harmoniosas para o progresso. Então, para que nós possamos buscar esforços para esse comprometimento de nos envolver mais com o nosso aprimoramento moral, há necessidade do amor e do conhecimento. Como que nós vamos ir para uma batalha, combater algo que nós precisamos de combater, se nós não conhecemos o nosso adversário? Nós precisamos de conhecer o adversário.
E quem que é o adversário? Somos nós mesmos. Somos nós que somos capazes de destruir, pouco a pouco, o altar erguido pelo nosso próprio orgulho. E como? Livro dos Espíritos, questão 919. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? É uma resposta que acho que todo mundo já conhece, né? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E qual o meio de conseguir? Fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Então, para buscarmos esse aprimoramento moral, há necessidade da consciência. Muitas faltas que nós cometemos, nós nem percebemos. Se nós realmente seguíssemos esse conselho dessa autoavaliação diária, nós íamos perceber que realmente a gente nem próprio conhece a nossa consciência. E veríamos o quanto que, às vezes, cometemos atos que comprometem os nossos semelhantes e que nós não damos conta de que estamos realizando, né? Que estamos tendo esta conduta. A forma interrogativa que nós podemos fazer diariamente, ela sempre vai exigir respostas. Ah, eu falei algo negativo de alguém? Ah, mais ou menos. Não. Sim ou não. A partir do momento que você pergunta para essa autoavaliação, não existe alternativa mais ou menos. Sim ou não. Então, não tem menos orgulho, não tem menos ciúmes, ou mais ou menos inveja, não. Ou tem, ou não tem. A partir do momento que você vai se perguntando e se respondendo, no final, você vai ser capaz de computar naquele dia o que você fez mais. Eu fiz mais o bem ou o mal para as pessoas, né? E para o meu contexto, na minha convivência. Então, isso é preciso que a gente comece a fazer. Essa autoavaliação, essa autorreflexão. É a única forma de nós nos conhecermos e procurar no trabalho de combater aquilo que está nos prejudicando a ir para o caminho que nós estamos desejando aí, que é a evolução. Existe uma ideia para que nós possamos iniciar essas interrogativas sugeridas por Santo Agostinho, que eu estou tirando essa ideia de um ganhador do Prêmio Nobel de Física, aonde ele mostra como aprender qualquer coisa em 4 passos. Ele coloca que a inteligência e o desenvolvimento são processos que envolvem grandes doses de aprendizado. Então, está vendo que não é só a doutrina espírita que está falando isso, que existe, né, a necessidade da inteligência, né, do desenvolvimento, ou seja, do amor, né, e do conhecimento para contribuir com esse aprendizado íntimo. Buscar aprender é garantir investimento para si mesmo. Então, existe a importância de nós entendermos efetivamente como as coisas elas funcionam. E tem uma diferença de eu conhecer algo e de eu conhecer algo mais ou menos, né? Então, ele faz uma proposta em que é para você realmente fazer uma reafirmação. Então, a sugestão dele é o seguinte: primeira coisa, você vai escolher um assunto. Aí vamos supor que você, então, define que eu quero começar a trabalhar orgulho. Aí você escreve num papel, orgulho. É como se você fizesse um diário, orgulho. Aí você começa a colocar tudo que você acha que envolve as suas condutas em relação àquele tópico que você escolheu. Aí depois, o próximo passo é você tentar passar toda aquela informação como se você estivesse contando uma história a alguém ou ensinando uma criança
alguma coisa, mas você vai estar fazendo isso para você mesmo. Então, aí hoje nós estamos aqui, né, escolhemos o tópico de orgulho, escrevi um monte de coisa no papel, aí amanhã, né, eu começo, então, então deixa eu começar a falar. É como se eu fosse, então, ensinar para alguém da minha casa o que é o orgulho. O orgulho é assim e tal. E à medida que você vai pontuando as coisas em relação ao tópico escolhido, isso vai exigindo você buscar informações a respeito do que você está ali escrevendo. Aí você vai e fala assim, nossa, será que eu posso achar sobre orgulho aonde? Vou procurar no dicionário. Será que eu posso achar isso em qual livro? E aí você vai só agregando informações. Aí, a partir do momento que você agrega essas informações, você vai passando, né? Vai ser tentando ensinar alguém essas informações, você vai descobrindo aonde pode ter o tal chamado de buracos da compreensão. Por quê? Porque aí eu vou falar sobre o tópico, eu começo a falar, mas eu falo assim, é um negócio assim, não, eu consigo entender. Você não consegue, às vezes, formar frases que realmente possam estar definindo o que você quer dizer. Então, a partir do momento que você vai buscando mais informações, você vai conseguindo montar um texto realmente daquele tópico que você escolheu. E o quarto passo, você vai fazer uma revisão do seu texto. E a partir do momento que você faz a revisão do seu texto, você consegue ilustrar com exemplos próprios da sua conduta, você realmente consegue colocar aquele conteúdo como fosse uma história de vida, mas é uma história de vida sua, não é de mais ninguém. Aí você se acha dentro daquele contexto. Aí você fala, realmente, tudo que eu vim desenhando, tudo que eu vim anotando, tudo que eu errei, tudo que eu demonstrei que eu fui nesse tópico escolhido, realmente sou eu. E aí, então, é capaz de você se enxergar dentro desse contexto. Gente, o que eu estou dizendo aqui para vocês não vai acontecer de um dia para outro. Simplesmente são etapas. E a partir do momento que nós iniciamos o processo, isso vai acontecendo gradativamente. Para qualquer mudança de comportamento, há necessidade de estabelecermos etapas. E uma etapa dele proposta é a gente pontuar isso no papel. E é um diário mesmo, vamos dizer que é um diário de um trabalho de introspecção que nós vamos fazer. E esse trabalho de introspecção vai nos levar a ver os nossos defeitos. E aí não vamos nos martirizar diante desse quadro de defeitos que vamos nos enxergar. Não é para isso. É justamente para você se vigiar mais e melhorar cada dia mais. Dentro dessa proposta da introspecção, vem uma outra sugestão que, na verdade, vai somar com a que nós falamos aqui desses 4 passos. Então, aí nós temos 3 círculos. Esses 3 círculos vão ser as 3 etapas de introspecção que nós devemos fazer para buscar o nosso aprimoramento moral. Vamos começar, então, para aquele processo de identidade. O que é identidade? Seria, então, escolher um tópico, eu me ver na necessidade de trabalhar alguma coisa que está me incomodando. Como o tema da noite é orgulho, então nós vamos pegar o orgulho como a nossa identidade. Então, eu me identificar que eu necessito de trabalhar a identidade. É importante que a gente encontre algo para identificar que seja fácil, né? Aí você vai falar, nossa, mas orgulho não é fácil. Nós temos que começar por algum defeito, né? Então, hoje nós vamos estar pontuando aqui o exemplo do orgulho. O outro passo, a partir do momento que eu já fiz a minha identificação, que é o orgulho, então eu vou para o processo. O que é o processo? São etapas que eu deverei cumprir para que eu possa chegar no meu resultado
desejado. O meu resultado desejado é o quê? Combater o orgulho. Mas para eu chegar lá, eu preciso de identificar e passar pelas etapas do processo. Nessas etapas do processo seriam as estratégias, as logísticas que eu vou fazer para poder caminhar nesse esforço contínuo, diário, de combater o orgulho, que é o tópico que eu me identifiquei. Existe aí uma necessidade, durante esse processo, uma reconexão com também as minhas qualidades. Que a gente só está pontuando, achando que parece que só tenho que identificar os defeitos, mas não, eu também preciso das qualidades. O que eu tenho que eu possa somar e que pode ajudar, contribuir nessa caminhada para que eu possa combater o que eu identifiquei que é o orgulho. E uma outra situação importante dentro do processo é a resiliência. A resiliência no sentido das adaptações que nós temos que fazer durante o contexto desse esforço diário e contínuo. Por quê? Porque a nossa vida é como uma onda no mar. Tem hora que está lá em cima, tem hora que a maré está baixa, e a vida, ela é de altos e baixos. E nós temos, então, que entender que não vai ser fácil, mas que também não é impossível, que nós somos capazes de mover essa mudança em nós. Então, tudo é perfeito? Não é perfeito. E essa proposta também de aprimorarmos moralmente também não vai ser perfeito e não vai acontecer de um dia para o outro. Então, essa reconexão com a qualidade e essa resiliência, ela é importante durante tudo que a gente for traçar nessas estratégias para cumprir essa etapa do processo e atingirmos, então, o que nós chamamos de resultados. Qual que é o nosso resultado? É combater o nosso orgulho. Só que qual é a nossa dificuldade? Nossa dificuldade é vir direto para o resultado e achar que nós não precisamos de fazer mais nada. Não, eu não tenho que ser orgulhoso. Não, eu não tenho que ser orgulhoso. Mas de que forma que você vai combater isso se você não fizer uma organização prévia e determinar que você tem que fazer um esforço contínuo? Porque o tempo todo na nossa vida, no contexto da nossa vida, nós estamos sendo testados. E pela a questão do nosso orgulho. Lembra que nós construímos um altar erguido pelo nosso orgulho? Então, não vai ser fácil nós destruirmos ele. Olha quanto tempo de experiências reencarnatórias que nós estamos construindo esse altar pelo orgulho. Então, vai ser um tempo que nós vamos levar também para ir descendo desse altar pouco a pouco, aonde as sementes que foram jogadas estão sempre ali buscando germinar, para um dia desmoronore tudo, né? Esse passado orgulhoso, e que a gente realmente faça aí a nossa etapa da conquista, da depuração e da instrução do nosso espírito. Então, exige, no aprimoramento moral, paciência, constância e autoconhecimento. Lembremos que o amor e o conhecimento são as asas harmoniosas para o nosso progresso. A moral de Jesus, ela está toda resumida na caridade, na humildade e no amor, que são as virtudes contrárias ao orgulho e também ao egoísmo. E ele aponta como a caridade, a humildade, o amor, as virtudes que vão nos conduzir à verdadeira felicidade. Como eu falei anteriormente, que o orgulho ele só acontece em decorrência da ignorância em relação aos reais valores dos objetivos da vida, e que leva o homem a pensar egoisticamente na sua realização pessoal, então nós precisamos mudar um pouco essa história. Será que com conhecedores dessa nova ciência, dessa nova era, né, da história da humanidade, conhecedores dos princípios espíritas, será que nós não somos capazes de mudar essa história?
e trabalhar, então, um pouco o antídoto do orgulho que o Evangelho nos traz e a própria moral de Jesus nos traz, que é a humildade? A humildade é a virtude que nivela todos os homens e nos eleva moralmente. Se nos eleva moralmente, por isso que é o antídoto do orgulho. Sem a humildade, parece que nós estamos vestidos de capas, de roupas que estão escondendo todas as deformidades do nosso corpo. São as máscaras que nós colocamos, a forma como a gente comporta na frente das pessoas, porque às vezes o real, a nossa essência, a gente demonstra no nosso próprio lar, né, com as pessoas mais próximas a nós. Mas lá fora, quando a gente sai da nossa casa, no nosso convívio social, no nosso convívio profissional, a gente veste uma capa e aí oculta todas as nossas deformidades. Então, a humildade, ela não pode estar lá de lado, ela tem que estar junto conosco, porque o ensino de Jesus, ele já resume a humildade como um ponto importante nesse contexto de combate do orgulho. E tanto que ele recomenda a caridade e humildade, e também foi o que ele próprio exemplificou. Por isso é que a gente vem reforçando a ideia de que Jesus, com a sua pedagogia, trouxe todos os ensinamentos relacionados com o contexto da nossa vida e pontuando a importância do Evangelho. Como a doutrina espírita também soma e completa o que foi anunciado por Jesus, que a doutrina espírita ela vem sancionar a lei do exemplo. O exemplo são ações, são atitudes, é nós vivenciarmos o Evangelho. E ele não se limita só, Jesus, a recomendar a caridade, porque ele coloca isso tudo acima para a gente poder conquistar a nossa felicidade. Então, quando ele coloca a caridade como em primeiro lugar, porque a caridade, ela vem implicitamente abrangendo todas as outras qualidades. Humildade, brandura, benevolência, indulgência, justiça. Então, é a humildade mais a caridade e o amor, que é a doutrina de Jesus, é que vai nos permitir combater todo o orgulho que nós erguemos até hoje nas nossas experiências reencarnatórias. No capítulo 15, no item 10, fora da caridade não há salvação, Paulo, o apóstolo, ele vem nos trazer um recadinho. Meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e que verdadeiro cristão é uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Então, fica aí mais uma reafirmação, né, da colocação aí de Paulo, mas que vem reafirmando, né, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, porque que vem nos confortar e consolar com as suas informações, com toda... A gente tem, assim, uma amplitude de informações para reflexões e começarmos, então, a colocar em prática, nos esforçarmos para buscar o nosso aprimoramento moral. E buscando o aprimoramento moral, através das asas do amor e do conhecimento, realmente iremos, então, ajustar e começar a seguir o nosso caminho, que é de Jesus, que é o nosso modelo, o nosso paradigma de Deus, e que está ali esperando pegarmos na mão dele.
Que a paz esteja com todos, que Jesus possa nos abençoar sempre. Eu espero ter jogado aí algumas sementes para que a gente possa combater aí o orgulho juntos. Obrigada e boa noite.